Paz do Senhor Jesus, vamos meditar hoje na Palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de sabedoria para vocês, referente à guerra espiritual, mas de uma forma mais prática, para que vocês entendam. Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 2, ok? Um bom soldado de Cristo. Aqui são cartas, a carta do apóstolo Paulo para Timóteo, o seu filho na fé. Vamos lá. Quanto a você, Timóteo, meu filho, fortifique-se por meio da graça que temos em Cristo Jesus. Ensine a pessoas de confiança as palavras que você me ouviu dizer diante de muitas testemunhas. Estas pessoas devem ser capazes de ensinar também a outros. Participe dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se envolve com negócios da vida civil, pois o seu objetivo é agradar o seu comandante. Ou seja, um bom soldado de Cristo não se preocupa com as pessoas. É aquilo que o apóstolo Pedro falou. O que é mais importante para a gente, agradar a Deus ou aos homens? Nesse sentido, o nosso objetivo principal é agradar o nosso comandante, que é o nosso Deus, ok? Vamos lá. Ou seja, vamos lá. O que Paulo fala? Para que nós sejamos, bons soldados de Cristo Jesus. Seja um bom soldado de Cristo Jesus. Em 2 Timóteo 4, 7, 8, ele diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati, lutei, guardei a fé, venci. Por que ele venceu? Porque ele se fortificou na graça que nós temos por meio de Cristo Jesus. Ok? Vamos lá. Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A dúvida que todo mundo tem: o que significa hostes espirituais? Eu vou te explicar esse versículo aqui. Porque não temos que lutar contra carne e sangue? Isso aqui significa o seguinte: a nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra as hostes espirituais. O que significa hostes? Vamos lá. Hostes é um termo de origem do latim, que designa uma tropa ou um corpo de exército, ou seja, é um batalhão, um pelotão militar espiritual, no caso aqui. A nossa luta é contra um pelotão espiritual, contra um exército espiritual que atua nas regiões celestiais, cara. Ok? Vamos lá. Esse aqui é um soldado do exército brasileiro. Ok? Ele foi convocado para a guerra. Se eu não me engano, aqui é uma operação no Rio de Janeiro, na favela do Rio de Janeiro. No momento que esse soldado do exército brasileiro foi convocado para a guerra, é obrigatório a utilização de equipamentos de sobrevivência, ou seja, equipamentos de ataque, equipamentos de defesa, equipamentos de contra-ataque, um kit de sobrevivência. Esse soldado do exército brasileiro, ele é obrigado a utilizar equipamentos de sobrevivência, equipamentos de ataque, equipamentos de contra-ataque, ok? Um kit de sobrevivência, tem um kitzinho de primeiros socorros, a faca, vamos lá aqui, ó. Ele está aqui com um fuzil, uma metralhadora, uma pistola, um colete, um capacete, E agora eu te pergunto, quais são os equipamentos que um bom soldado de Cristo tem que utilizar? Qual é o kit de sobrevivência de um bom soldado de Cristo?
Quais são os equipamentos de batalha? Quais são as armas espirituais que um bom soldado... Olha, Paulo falou que a nossa luta não é contra pessoas. Então, as nossas armas são armas espirituais. A gente não vai vencer as hostes do maligno com fuzil, com metralhadora, com pistola. A partir do momento que a nossa batalha é espiritual, as nossas armas devem ser espirituais. São espirituais. Para que nós possamos falar aquilo que o apóstolo Paulo falou. Combati o bom combate e guardei a fé. Quais são as armas? A armadura do cristão. Fortalecei-vos na fé, para que possais suportar os dardos inflamados do maligno. Então o inimigo ele ataca, cara, com inveja, cobiça, pensamentos ruins, negativos, desespero, dúvida, mentira. Aqui é um dardo inflamado do maligno. Mas esse bom soldado de Cristo, ele está com o equipamento de defesa. Ó, o escudo da fé protegendo ele. A espada, que é a palavra de Deus. A sandália da verdade, que é você honrar os mandamentos de Deus. O capacete da salvação, que você tem que conhecer a palavra de Deus. Porque a partir do momento que você tem um capacete da salvação, em primeiro lugar, você tem que ter a espada da verdade, que é a palavra de Deus, o capacete da salvação, e consequentemente você vai ter a sandália da verdade, que você vai andar de acordo com os mandamentos de Deus. Em primeiro lugar, você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa honrar os mandamentos de Deus. Ok? Jejum e oração. Você precisa jejuar e orar. Culto de louvor e adoração. Louvor e adoração não é apenas com a boca, mas é com o seu coração, com a sua conduta, com o seu estilo de vida. Pois a palavra diz, ele exorta: este povo me honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, doutrinas humanas, doutrinas que não são de Deus. Eles honram Deus com a boca, mas a conduta não está de acordo com a palavra de Deus. Deus não aceita. Ok? Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente estuda a história de Israel, nós conseguimos constatar que grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, o povo de Deus, que é o povo de Israel, né, que isso foi estendido para a gente por meio de Jesus, Israel só vencia as batalhas contra os inimigos quando jejuava e orava. Quando jejuava e orava. Quando se arrependia dos seus pecados. Deus usava os profetas. Lágrimas de arrependimento. Deus mandava isso. Lágrimas de arrependimento. Jejum e oração. Né? Culto de louvor e oração. Jejum e oração. Né? O ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus. Quando o povo de Israel fazia isso, eles poderiam ouvir isso de Deus. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias 1,19, que é o profeta Jeremias. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando você honra os mandamentos de Deus, você se torna povo, você é protegido por Deus. Mas como é que você vai honrar os mandamentos de Deus se você não os conhece? Se você não estuda? Ok? Olha o que a palavra diz. Para você combater o bom combate, guardar a fé, receber a coroa da justiça, que é a salvação da alma, você precisa vencer as obras da carne. Tem as obras do Espírito e as obras da carne. As obras do Espírito são produzidas em nós no processo da santificação por meio da ação do Espírito Santo. Obra da carne é para quem é carnal, para quem não nasceu de novo, para quem não é protegido por Deus. Eu só vou citar um versículo
em uma obra da carne aqui, para vocês entenderem. Vamos lá. Olha o que a palavra diz. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Avareza, cobiça, isso é obra da carne. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal que acontece no planeta Terra. As pessoas amam mais o dinheiro do que a bondade, do que a Deus também, que é Mamon, né? Eu só vou citar um exemplo aqui disso aqui, uma consequência de uma obra da carne. Eu vou explicar aqui para vocês uma consequência social, só uma obra da carne, uma conduta carnal. E quais são suas consequências sociais? Só uma. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal no planeta Terra. Olha isso aqui. Tráfico de animais, terrível, cara. Uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. Todos os animais foram encontrados mortos, cara. Dentro de caixa, cara. Sem iluminação, sem ventilação, sem ar. Olha isso aqui, cara. Que coisa triste. O cara matou todos os passarinhos. Um tucano, cara. Um papagaio. 3 passarinhos. Tráfico de animais. Uma das coisas mais tristes. Triste demais. O amor ao dinheiro. Olha isso aqui, cara. Passarinho dentro da garrafa. Tráfico de animais. Olha para isso aqui. Tráfico de órgãos. Polícia apreende caminhão cheio de corpos de crianças sem órgãos. Tráfico de órgãos. Crianças que são assassinadas. Os caras estão... Nos 10 mandamentos está escrito: não assassinarás. Olha isso aqui. Crianças sem órgãos. Tráfico de armas. Esse é um filme que retrata isso. O Senhor das Armas. Pessoas riquíssimas, poderosas, que lucram bilhões com guerras no mundo. Ok? 30 bilhões escondido. Pablo Escobar, traficante, tráfico de drogas, psicopata. O cara explodiu um avião, matou mais de 100 pessoas. O cara mandou executar uma aldeia inteira. Psicopata. Tráfico de drogas. As duas organizações criminosas, né, mais importantes, mais poderosas do Brasil aqui, ó. PCC, primeiro comando da capital, comando vermelho, cara. Tráfico de droga, cara. Tráfico de mulheres. Esta prática lucra mais de 100 bilhões de dólares por ano. Tráfico de mulheres. O filme do Rambo, até o fim, retrata isso, que é... Acho que é a menina que ele considera como... Acho que é a sobrinha dele, que é raptada, né? E o cara tenta usar ela como prostituta e tal. E ele vai lá, mata todo mundo. É um filme que retrata o tráfico de mulheres. Então, olha o que Paulo fala. Vou colocar até aqui. Ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o juízo final. Todo ser humano estará diante do Criador. Todos nós estaremos diante do Criador. Para aqueles que combateram o bom combate, acabaram a carreira, guardaram a fé, receberão a coroa da justiça, a salvação da alma. Qual a coroa da justiça? Ok? O que é a coroa da justiça? No entanto, existem outros que serão condenados ao inferno eterno com o diabo e os seus anjos. Aqui são aqueles que serão salvos por meio de Jesus. Olha o que Paulo fala. Fortifique-se por meio da graça que temos em Cristo Jesus. Seja um bom soldado de Cristo. Agrade o seu comandante. Receba a coroa da justiça. Jesus nos dará a coroa da justiça. No entanto, aqueles que não se arrependerem das obras da carne... Cara, eu só citei uma consequência aqui, cara, da obra da carne. Tudo isso aqui, ó, coisa triste, ó. Coisa triste. Lamentável, cara. Sabe? Lamentável.
Aqueles que não se arrependerem serão condenados ao inferno eterno. Vou colocar mais uma foto aqui para impactar, irmão. Que o Criador vai lançá-los eternamente no inferno. Isso aqui é mentira. Como se o inferno fosse do diabo. Negativo, ele vai sofrer junto. Vai sofrer junto, pai. Todos. É uma coisa terrível. Portanto, sejamos bons soldados de Cristo. Amém?